Olha só o que está começando a ganhar forma nos bastidores e que pode mudar completamente o rumo do Vasco da Gama nos próximos anos. O torcedor vascaíno, que já passou por tanta coisa recente, agora começa a ver uma luz bem diferente no fim do túnel, e não é exagero dizer isso. A expectativa é enorme porque existe uma negociação muito avançada envolvendo a venda da SAF, e o valor que está sendo colocado na mesa chama a atenção de qualquer um. A gente está falando de um investimento que ultrapassa a casa de 2 bilhões de reais, algo que, se confirmado, colocaria o clube em outro patamar dentro do futebol brasileiro. E não é só conversa ou especulação solta. O processo já está em uma fase bastante avançada, com reuniões acontecendo, documentos sendo analisados e decisões importantes sendo tomadas nos bastidores. De um lado, o presidente Pedrinho, junto com sua equipe, e do outro, o grupo interessado em assumir o controle da SAF. Existe um cuidado enorme nesse momento, principalmente porque estamos falando de um contrato complexo, cheio de cláusulas e detalhes que vão definir o futuro do clube por muitos anos. Não é simplesmente chegar, assinar e pronto. Cada ponto está sendo discutido com muita cautela. Inclusive, esse nível de sigilo que vem sendo mantido não é por acaso. Existe um acordo de confidencialidade assinado entre as partes, o que impede qualquer divulgação oficial sobre valores, nomes ou termos mais específicos. Isso explica por que, mesmo com tantas informações circulando, a diretoria do Vasco mantém um discurso mais reservado quando é questionada publicamente. Internamente, porém, o trabalho segue a todo vapor, com análises financeiras profundas e uma verdadeira varredura nas contas do clube sendo realizada. Esse tipo de investigação é comum em negociações desse tamanho. O investidor precisa entender exatamente onde está colocando o seu dinheiro, quais são os riscos, quais são as dívidas e, principalmente, qual é o potencial de crescimento. Depois disso, vem a proposta formal, que define valores, metas e compromissos. E é justamente nesse ponto que o Vasco se encontra agora, avançando para a elaboração e revisão do contrato de compra e venda, um dos momentos mais decisivos de todo o processo. E o que mais anima o torcedor é que já existe um alinhamento importante entre as partes. Não é mais uma conversa inicial ou algo distante. Há um entendimento sendo construído, com metas claras de investimento em diversas áreas do clube. Isso inclui desde a contratação de jogadores até melhorias na estrutura, passando também por questões administrativas e financeiras. A ideia é transformar o Vasco em um clube muito mais sólido, competitivo e organizado a longo prazo. Um dos pontos que mais chama atenção nesse possível acordo é o investimento direto no futebol. Existe uma previsão de aumento significativo na folha salarial, colocando o Vasco entre os clubes com maior poder financeiro do país. Isso, na prática, muda completamente o tipo de jogador que o clube pode buscar no mercado. Deixa de ser aquele cenário de apostas ou oportunidades e passa a ser uma disputa real por atletas de alto nível, inclusive aqueles que hoje estão no exterior. Além disso, há também compromissos relacionados à infraestrutura, como melhorias no centro de treinamento e em outras áreas essenciais para o desenvolvimento do clube. Outro ponto importante envolve o pagamento das dívidas, que hoje ainda representam um peso grande. A ideia é seguir um planejamento responsável, garantindo que o Vasco consiga se reorganizar financeiramente sem comprometer seu crescimento esportivo. E um detalhe que chama muita atenção é a questão das ações da SAF. Diferente do modelo anterior, existe a possibilidade de um novo investidor assumir uma fatia ainda maior do controle do clube, o que daria mais autonomia para implementar mudanças e acelerar esse processo de reconstrução. Isso mostra o nível de confiança e o tamanho do projeto que está sendo desenhado. Nos bastidores, o clima é de otimismo, mas também de cautela. Ninguém quer repetir erros do passado, e por isso cada etapa está sendo conduzida com muito cuidado. O próprio Pedrinho já deixou claro que o objetivo não é apenas resolver problemas imediatos, mas garantir estabilidade e estrutura para o Vasco por muitos anos. A ideia é construir algo duradouro, que não dependa de soluções rápidas ou arriscadas. E quando o torcedor começa a imaginar o impacto disso dentro de campo, a cabeça já vai longe. Por que um clube com esse nível de investimento passa a ter condições reais de sonhar alto novamente? Jogadores que antes pareciam impossíveis começam a entrar no radar, e o Vasco volta a ser visto como um destino atrativo.
Isso muda completamente a percepção do mercado e também a confiança da própria torcida. Ao mesmo tempo, tudo isso ainda depende de ajustes finais, principalmente em relação ao cronograma de investimentos e à aprovação interna dentro do clube. São etapas importantes que precisam ser concluídas antes de qualquer anúncio oficial. Mas o que se pode dizer agora é que o processo está vivo, avançando e muito próximo de um desfecho que pode marcar uma nova era na história do Vasco da Gama. E enquanto tudo isso acontece fora de campo, dentro dele a expectativa também cresce, porque a possibilidade de um Vasco mais forte, estruturado e competitivo deixa qualquer torcedor empolgado. Afinal, depois de tanto tempo lidando com dificuldades, a chance de ver o clube voltar a brigar em alto nível começa a parecer cada vez mais real. E é exatamente aí que a imaginação do torcedor começa a ir além, porque quando se fala de um investimento desse tamanho, não tem como não pensar no impacto direto dentro de campo. O Vasco, que durante muito tempo precisou ser criativo para montar elenco, passa a enxergar um cenário completamente diferente, onde a realidade muda e o clube volta a ter poder de escolha no mercado. Não é mais só buscar oportunidade ou jogador encostado, é poder olhar para nomes grandes, consolidados e pensar de forma concreta na contratação. E quando esse tipo de possibilidade aparece, alguns nomes começam a surgir naturalmente nas conversas. Jogadores que têm identificação com o clube, que já demonstraram carinho ou que simplesmente têm nível técnico para elevar o patamar da equipe. E isso mexe muito com o torcedor, porque passa a ser algo plausível. Não é mais aquele sonho distante, impossível. Com dinheiro em caixa e um projeto sólido, o Vasco pode, sim, voltar a ser protagonista também nas janelas de transferências. É inevitável, por exemplo, pensar em atletas brasileiros que hoje estão no futebol europeu e que, em algum momento, podem considerar um retorno. Principalmente aqueles que têm ligação emocional com o clube. O futebol brasileiro já mostrou diversas vezes que, quando existe estrutura, salário competitivo e um projeto convincente, o retorno de jogadores de alto nível deixa de ser exceção e passa a ser uma possibilidade real. E o Vasco pode entrar exatamente nesse grupo. Outro ponto que pesa muito é a questão da visibilidade. Jogar no Brasil, em um clube estruturado e competitivo, não significa mais ficar distante da seleção brasileira. Esse cenário já mudou há algum tempo, e muitos jogadores sabem disso. Ou seja, o argumento de permanecer na Europa apenas para manter espaço na seleção já não é tão determinante quanto antes. Isso abre portas e aumenta ainda mais o leque de possibilidades para um clube que esteja financeiramente forte. E não é só sobre grandes estrelas. Um investimento desse nível também permite montar um elenco mais equilibrado, com opções de qualidade em todas as posições. Isso faz diferença ao longo da temporada, principalmente em um calendário exigente como o do futebol brasileiro. Ter peças de reposição no mesmo nível, manter intensidade e disputar competições com consistência são fatores que se constroem com planejamento e investimento. Enquanto isso, também chama atenção a forma como jogadores que passaram pelo Vasco continuam demonstrando carinho pelo clube. Isso reforça a imagem de que, mesmo em momentos difíceis, o Vasco mantém uma conexão muito forte com quem vestiu a camisa. E esse tipo de identificação pode pesar em decisões futuras, principalmente quando o cenário financeiro deixa de ser um obstáculo. Nos bastidores, essa nova fase que está sendo desenhada também passa por uma mudança de mentalidade. Não se trata apenas de gastar mais, mas de gastar melhor. Ter uma gestão profissional, com critérios bem definidos, evitando erros do passado e buscando um crescimento sustentável. O torcedor quer resultado, claro, mas também quer segurança de que o clube não vai voltar a enfrentar os mesmos problemas. E tudo isso cria um ambiente completamente diferente ao redor do Vasco. A confiança aumenta, o mercado passa a olhar o clube com outros olhos e até o comportamento dentro de campo tende a mudar. Jogadores rendem mais quando existe estrutura, quando o ambiente é positivo e quando há perspectivas reais de crescimento. Isso impacta diretamente no desempenho e nos resultados. Ao mesmo tempo, a expectativa da torcida cresce junto com esse novo momento. O vascaíno, que sempre foi apaixonado e presente, agora começa a se permitir sonhar mais alto novamente. E esse apoio pode ser um diferencial importante nessa reconstrução.
Um clube forte não se faz só com dinheiro, mas também com identidade, com conexão entre time e torcida, e isso o Vasco já tem de sobra. Só que, mesmo com todo esse cenário animador, ainda existem etapas importantes a serem cumpridas. Ajustes finais no contrato, definições internas e toda a formalização necessária para que a negociação seja concluída. É um processo que exige paciência, porque qualquer decisão tomada agora terá impacto direto no futuro do clube. E enquanto essas definições vão acontecendo, o clima é de expectativa crescente. Cada informação que surge, cada detalhe que vem à tona, tudo é acompanhado de perto pelo torcedor, que sabe que está diante de um momento decisivo. Um momento que pode representar uma virada de chave depois de tantos anos de instabilidade. Porque no fim das contas, o que está em jogo não é só uma mudança de gestão ou um novo investimento. É a chance real de reconstruir o Vasco em bases sólidas, devolver competitividade ao time e recolocar o clube no lugar que a sua história exige. E quando esse tipo de oportunidade aparece, tudo muda, dentro e fora de campo, e o sentimento que começa a tomar conta é de que algo grande está prestes a acontecer. E é justamente nesse clima que o torcedor começa a prestar atenção em cada detalhe, até mesmo fora das quatro linhas. Qualquer gesto, qualquer declaração de jogador com ligação ao clube ganha um peso diferente agora. Aquela camisa vestida no dia a dia, aquela lembrança em entrevista, tudo passa a ser interpretado como um possível sinal de algo maior no futuro. Porque quando existe um projeto forte por trás, essas conexões deixam de ser apenas simbólicas e podem se transformar em realidade. E não dá para ignorar o impacto que isso pode ter também na base do clube. Um Vasco mais estruturado financeiramente tende a investir mais na formação de atletas, oferecendo melhores condições, tecnologia, acompanhamento e oportunidades reais de desenvolvimento. Isso fortalece não só o presente, mas principalmente o futuro, criando um ciclo positivo onde o clube passa a revelar, aproveitar e até negociar jogadores de forma muito mais estratégica. Outro ponto que começa a ganhar força é a mudança na forma como o Vasco será visto no cenário nacional. Durante muito tempo, o clube foi tratado com desconfiança por conta das dificuldades financeiras e administrativas. Agora, com essa possível virada, a tendência é que o respeito volte a crescer, tanto entre adversários quanto dentro do próprio mercado. Isso influencia negociações, parcerias e até decisões de jogadores que passam a enxergar o Vasco como um projeto seguro e ambicioso. E dentro de campo, essa transformação pode ser sentida rapidamente. Um elenco mais qualificado, uma estrutura mais organizada e um ambiente mais estável costumam refletir diretamente no desempenho. O time ganha confiança, a comissão técnica tem mais opções e o torcedor volta a se identificar com o que vê em campo. Tudo isso cria uma atmosfera diferente, onde competir em alto nível deixa de ser exceção e passa a ser parte natural do dia a dia do clube. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores do futebol carioca, uma movimentação inesperada sacudiu os corredores de São Januário e acendeu o alerta entre torcedores e dirigentes. A negociação envolvendo a Sociedade Anônima do Futebol do clube, que vinha sendo conduzida com a família Lamachia, sofreu uma reviravolta nas últimas horas e, ao que tudo indica, encontra-se travada. Fontes próximas ao processo indicam que divergências em pontos considerados cruciais teriam esfriado o avanço das conversas, gerando um clima de incerteza e urgência. Diante desse cenário, o presidente Pedrinho já estaria se movimentando nos bastidores em busca de alternativas para garantir o futuro financeiro do clube. A pressa é evidente, a necessidade de um investidor sólido não é apenas estratégica, mas vista como essencial para manter o planejamento esportivo e estrutural em curso. Internamente, a avaliação é de que não há mais margem para longas negociações sem desfecho, o que teria motivado a abertura de novas frentes de diálogo com possíveis interessados. A ruptura, ainda não oficializada publicamente, surpreende porque havia expectativa de avanço nas tratativas. Pessoas ligadas ao clube afirmam que o otimismo inicial deu lugar à cautela, especialmente após exigências que teriam sido consideradas incompatíveis com os interesses institucionais. Ao mesmo tempo, o silêncio das partes envolvidas contribui para aumentar o clima de mistério. Enquanto isso, o mercado observa atento.
Investidores nacionais e estrangeiros voltam a surgir como possíveis candidatos a assumir protagonismo nesse processo, e o nome do clube segue sendo visto como atrativo, apesar das turbulências recentes. A torcida, por sua vez, acompanha com apreensão, ciente de que o desfecho dessa novela pode impactar diretamente os rumos dentro e fora de campo. Nos bastidores, a palavra de ordem é cautela, mas também agilidade. O tempo corre, e a necessidade de uma solução concreta se torna cada vez mais urgente. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.